Boa noite, meu nome é Simone Grace de Paula, eu sou professora da disciplina de Educação e Inclusão e hoje nós vamos ter uma aula de síntese do primeiro bloco, que foi uma introdução à educação inclusiva. Eu preparei uma apresentação geral dos conteúdos e, à medida que eu for fazendo a explanação, vocês podem fazer as perguntas e eu vou respondendo. A gente vai fazer uma interação. Então, a primeira questão é o conceito de educação inclusiva, que é uma política cultural, social e pedagógica desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. A ideia da inclusão é a participação de todos os alunos na sala de aula, de forma que as diferenças elas contribuam para a aprendizagem de todos. E que o professor ele programe formas de trabalho, de aprendizagem, de situações pedagógicas nas quais as habilidades dos alunos sejam ressaltadas. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, a educação inclusiva trata-se de uma prática pedagógica e política que procura construir uma escola capaz de garantir o atendimento à diversidade humana, um espaço amplamente democrático, uma vez que acomoda todas as crianças, jovens e adultos, independentes das condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais e linguísticas. Então, a educação inclusiva ela se concretiza na prática pedagógica do professor em sala de aula, que ele acolhe todas as crianças, jovens e adultos, independente das suas condições, seja crianças indígenas, crianças negras, pessoa com deficiência, que independente dessa condição, dessas diferenças, o espaço da sala de aula seja um espaço democrático, ou seja, que as relações pedagógicas, as interações, elas se deem em um movimento de horizontalidade, de diálogo, de acolhimento, e não de separação, de segregação ou diferenciação desses sujeitos do espaço de aula, da sala de aula. A intenção é de que essas diferenças, o reconhecimento das diferenças e das potencialidades desses sujeitos, eles possibilitam a garantia do direito à aprendizagem no espaço escolar. Porque a gente sabe, por meio de estudos e pesquisas, que o fracasso escolar está ligado ao estabelecimento de um sujeito ideal, um tipo de aluno ideal, que esse professor idealiza ou a escola idealiza, e, na verdade, essa escola, muitas vezes, ela não considera os sujeitos reais que circulam naquele espaço. Quem são esses alunos? Quais são suas características? Quais são suas dificuldades? Quais são suas potencialidades? Então, conhecer o sujeito, conhecer este aluno, é fundamental para que a escola, por meio de um projeto político-pedagógico, ela faça a opção pela inclusão. Então, quando a gente fala assim que é uma prática pedagógica, é uma forma de ensinar. E quando se trata de uma política, significa que é uma opção da escola em fazer a inclusão desse sujeito. Então, deveria ser um trabalho do coletivo da escola que repensasse suas práticas de modo a incluir todos em suas diferenças, em suas particularidades, em suas singularidades. A Unesco, ela afirma que a educação inclusiva deve integrar ao ensino comum ou regular crianças deficientes e superdotadas,
crianças de ruas e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes à minoria linguística, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos desavantajados ou marginalizados. Nessa perspectiva, aquela criança que normalmente nas escolas tradicionais elas seriam excluídas no ambiente escolar, a educação inclusiva busca integrá-las. Então, vamos pegar como exemplo a educação do aluno deficiente. Antes da Constituição de 1988, essas crianças elas viviam de forma separada da sociedade e elas também frequentavam escolas especializadas, específicas para o público. E, nesse sentido, era negado a essas crianças o direito de convivência com as outras, o que prejudica tanto a criança que tem uma deficiência quanto aquela que não tem, porque inviabiliza a possibilidade da interação, da aprendizagem, do acolhimento e de uma relação mais humana nessas interações entre as crianças. E entre as crianças e os professores, as crianças e a comunidade escolar. Também, a gente às vezes realça, quando a gente fala da educação inclusiva, a gente pensa muito no deficiente. Mas temos também aquela minoria linguística. Vou dar um exemplo concreto. No Brasil, a gente tem algumas regiões que as pessoas têm uma linguagem diferente. Pode ser uma linguagem oriunda da região que a pessoa vive, por exemplo, numa área mais campesina. Pode ser também uma minoria linguística, principalmente nas áreas de fronteira do Brasil. Então, as crianças que estão na fronteira do Brasil com os países de língua espanhola, elas falam determinadas linguagens, que a escola brasileira nem sempre reconhece. Ou as comunidades também alemãs, as comunidades japonesas. Então, você tem uma dificuldade na aprendizagem dos conteúdos que são previstos nos parâmetros curriculares nacionais e na base curricular nacional, devido a uma dificuldade linguística e elas são separadas. Mas não só elas. Também aquelas jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar na idade adequada, regular pela legislação, ou aquelas pessoas que estão privadas de liberdade, os moradores de rua. Então, a gente tem uma infinidade de sujeitos que normalmente são separados da convivência social e que elas deveriam ser incluídas no processo educacional, tanto na escola formal, quanto também em outros espaços formativos que não a escola regular. Os objetivos da educação inclusiva. A educação inclusiva ela visa criar ou fortalecer modalidades educativas destinadas às coletividades que historicamente foram excluídas da sociedade no direito à educação escolar. Então, às vezes as crianças pobres, se a gente for pensar na história da educação, na década de 30, por exemplo, poucas crianças pobres frequentavam a escola. Quando elas tinham acesso no turno noturno, porque elas trabalhavam nas fábricas durante o dia. Esse é um exemplo e hoje nós temos ainda crianças que trabalham, mesmo com todas as políticas existentes, e que elas não têm o direito à educação escolar. Ou também as dificuldades de transporte, nas escolas campesinas, de frequentarem a escola regular. As diferenças na educação inclusiva, elas são vistas não como obstáculo para o cumprimento da ação educativa, mas como fator de enriquecimento, devendo a escola respeitar as diferenças, sem, no entanto, promover a desigualdade. Ou seja, o que a escola pode fazer para que todas as crianças aprendam?
Então, a educação inclusiva, ela vai pensar na aprendizagem de todos e no compromisso da escola, dos seus professores e da comunidade escolar, com que todos os sujeitos eles aprendam. Dentro dessa ideia de educação inclusiva, a gente vai falar da necessidade educativa especial. A necessidade educativa especial, às vezes, esse termo está relacionado com a educação do deficiente. E é um equívoco, porque as diferenças, todas essas que eu citei anteriormente, elas acabam gerando no ambiente escolar algumas necessidades educativas especiais, que podem ser representativas de dificuldade de aprendizagem em decorrência de condições individuais, econômicas e socioculturais dos alunos. Então, às vezes, aquele aluno que aguarda o irmão mais velho ter a idade para frequentar o ensino regular, ele fica numa idade diferente daquela adequada para frequentar a escola. E muitas vezes essas diferenças de idade geram conflitos, né, divergência entre os próprios educandos na escola. Ou então essa criança que é de mais idade, ela é vista pelo professor como uma criança que tem uma defasagem da aprendizagem. E às vezes não é. Ela é muito inteligente e ela não teve a oportunidade de frequentar a sala de aula por causa de fatores externos. Né? Por exemplo, nesse caso específico, que ela ficou aguardando o irmão completar a idade adequada. Então, quando a gente fala de necessidades educativas especiais, se refere às dificuldades de aprendizagem não necessariamente associadas à deficiência. Todo aluno, às vezes, ele vai ter uma necessidade especial, educativa especial, que faz com que o professor ele elabore algum instrumento pedagógico para que esse educando ele supere a dificuldade e ele possa acompanhar os outros alunos durante o processo educativo. Bom, no texto que foi disponibilizado na web, a gente tem um paradigma, né, uma evolução dessa ideia de educação inclusiva. E nessa evolução a gente tem alguns paradigmas, que são formas de pensar a educação inclusiva em determinados momentos do processo educacional brasileiro. Então, o primeiro paradigma é o paradigma da especialização. Nesse paradigma, a gente tem uma rede de assistência e serviço para os alunos e estudantes considerados normais. E uma outra rede de serviços educacionais para os problemáticos, né? Aqueles que eles não são vistos dentro do quadro de normalidade, que seriam os menores infratores, os abandonados, aqueles sujeitos em situação de anormalidade. Essa anormalidade ela pode ser uma vulnerabilidade física, social ou linguística, como nós falamos agora mesmo. Então, esses alunos, eles não conseguiam seguir um ritmo esperado pela escola, então eles eram encaminhados para serviço separado, fora da instituição escolar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as APAES para acolher os alunos deficientes. A gente tem a FEBEM para acolher os alunos que eram segregados. A gente tem também aquelas casas de apoio para os alunos que são os orfanatos, né? Para os alunos que não têm uma convivência familiar. O outro paradigma da inclusão é o paradigma da normalização, que trata-se de uma política educativa que tenta incluir a diversidade de pessoas nas redes escolares comuns ou regulares, firmando-se com modalidade de ensino aplicada a várias áreas sociais.
posto que vem sendo vista como uma forma de se alcançar a justiça social. Ou seja, como esperar que todos aprendam se a gente, se o Estado proporciona formas diferenciadas de acolhimento dos sujeitos? Na ideia da normalização, seria uma forma comum, né, de acolhimento de todas as pessoas. Então, quando a gente fala, queria esclarecer isso, o termo política significa uma escolha, uma opção de uma forma educativa de incluir todas as pessoas dentro da escola. Quando a gente fala de incluir todos, isso cria um problema com o aluno e com o sistema escolar. Por quê? Porque o professor vai ter que criar formas diferenciadas de trabalho dentro da sala de aula para acolher essas diferenças, para que os diferentes sujeitos eles tenham oportunidade de aprendizagem. E não só de aprendizagem, mas de convivência humana. Então, há muitos relatos de pesquisas que mostram que um aluno deficiente, às vezes ele é um cadeirante, o aluno surdo, o aluno cego, ele tem direito à convivência com os outros sujeitos na sala de aula. E mesmo o aluno que tem uma linguagem diferenciada, ou fala mesmo uma língua, tem uma nacionalidade diferente, ele tem direito de aprendizagem na língua dele e uma aprendizagem na língua portuguesa. Aí a gente vai falar da língua de sinais, a gente pode falar também dos estrangeiros que frequentam as escolas brasileiras. Então, nós temos alunos de várias nacionalidades que frequentam as escolas públicas e que eles têm o direito de aprender o português e também uma aprendizagem na língua deles em algumas situações específicas. Por exemplo, os alunos indígenas, eles têm direito à aprendizagem na língua deles também. Então, a educação inclusiva no Brasil, ela está regulamentada na nossa LDB. A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93/94 de 96, e o Plano Nacional de Educação, ele prevê 5 modalidades de ensino que podemos considerar inclusivas, que é a educação de jovens e adultos, que é mais conhecida por EJA, a educação profissional, que é muito voltada para o ensino técnico e tecnológico, a educação à distância, que é essa modalidade que nós estamos trabalhando, a educação especial, a educação indígena. E mais a educação quilombola, a educação social, as famílias e comunidades do campo e a educação na prisão. O texto que nós estamos trabalhando, eles apontam que a LDB ela não inclui essas outras modalidades educativas. Mas o atual Plano Nacional de Educação, ele já reconhece e tem medidas para essas outras atividades, essas outras modalidades educativas, que são a educação quilombola, a educação social, a educação familiares e comunitárias do campo e a educação nas prisões. O texto ele vai abordar cada uma dessas modalidades educativas que são consideradas modalidades inclusivas. Então, agora a gente vai passar a tratar cada uma dessas modalidades. Então, eu queria ressaltar que apesar da LDB de 96 e do Plano Nacional de Educação de 91 não prever determinadas modalidades educativas, eu fiz uma pesquisa na resolução do Estado de Minas Gerais. Então, a resolução da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, 2197, de 26 de outubro de 2012, ela dispõe sobre a organização e funcionamento do ensino das escolas estaduais de educação básica de Minas Gerais. E aí é interessante a gente observar
que ela já acolhe algumas modalidades que não estavam previstas na nossa LDB. Então, aqui é da Resolução de Minas Gerais. São modalidades da educação básica: educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica. Ela já inclui a educação do campo, a educação escolar indígena e a educação escolar quilombola. Essas modalidades de educação, elas podem estar oferecendo para esse coletivo, a cada etapa da educação básica, né, uma ou mais modalidades assim. Então, elas podem tratar, por exemplo, a educação indígena do ensino fundamental ou a educação indígena na pré-escola, né? Essas modalidades, elas vão trabalhar com o ensino fundamental e com o ensino médio. Bom, então, vou falar todas as modalidades, que eu não vou repetir, tá? Aqui só vou ressaltar a educação social, as escolas familiares agrícolas e a educação das prisões. A gente vai falar de cada uma delas agora. A EJA. A EJA é a educação de jovens e adultos. Por que a EJA é considerada uma forma de educação inclusiva? A EJA é considerada porque a educação com direito, né, ela deveria ser ofertada para todos os sujeitos na faixa etária de 5 anos até os 15 anos de idade, que seria até os 17 anos de idade, que seria a educação básica. Quando o sujeito, por algum motivo, ele não consegue frequentar a escola nessa idade que é prevista na legislação, o Estado oferece para ele formas substitutivas de educação. Então, a EJA, quando a gente fala em educação de jovens e adultos, ela não se refere às crianças, ou seja, são aqueles jovens e adultos que não puderam frequentar a escola regular na idade adequada. Porque, às vezes, muitos dessas crianças elas estavam trabalhando e não poderiam ir na escola, ou no lugar que elas moravam, elas não tinham acesso à escola. A gente tem uma população muito grande ainda no Brasil que não teve acesso à escolaridade na idade prevista. Então, ela destina aqueles que a partir dos 17 anos de idade não tiveram acesso ao ensino fundamental ou não puderam continuar seus estudos. E aqueles que a partir dos 18 anos não concluíram o ensino médio. Então, a faixa etária foge àquela regular no ensino fundamental. O que é importante que a gente veja é que 15 anos para o ensino fundamental. E a EJA, às vezes, ela é oferecida à noite. Então, esse jovem deve ter 15 anos para frequentar a EJA. E a partir dos 18 anos, para que não concluíram o ensino médio. Essa delimitação da idade, ela visa proteger o jovem. Porque, às vezes, o pai mesmo, ele solicita que a escola passe o aluno para frequentar a EJA com 13 anos de idade para que ele se ensine no mercado de trabalho, por uma necessidade familiar. Então, delimitação de idade é uma proteção do direito da criança. E a EJA pode ser certificada por meio de exames supletivos e do ProEJA. Ainda em relação a essa resolução do Estado de Minas Gerais, a educação de jovens e adultos ela pode ser oferecida em cursos presenciais diurnos e noturnos, cursos com momentos presenciais e não presenciais, cursos de educação profissional, exames supletivos,
para certificação da conclusão do ensino fundamental e médio, exames especiais para certificação de conclusão do ensino fundamental e médio em bancas permanentes de avaliação implementadas em centros estaduais de formação continuada, né, de educação continuada, que é o SESEC. Então, o Estado cria várias estratégias para que esses sujeitos eles tenham acesso à educação e à certificação. Por quê? Porque a certificação ela é muito importante para a inserção no mercado de trabalho. Quando esse sujeito ele não teve oportunidade de estudar na idade adequada, ele também é excluído do mercado de trabalho. Isso causa uma consequência muito negativa para a renda familiar, porque tem estudos que mostram que as pessoas que têm mais de 4 anos de escolaridade, elas têm um salário superior àqueles que não têm. Então, mesmo que elas estejam em postos de trabalho semelhantes, o salário está relacionado com o índice de escolaridade. Então, aqui eu coloquei uma sala da EJA que vocês veem, né, que são senhoras e senhores que frequentam, mas também a gente tem jovens de 15, 16 anos que frequentam a sala da EJA. Até que seria interessante se vocês olhassem no município que vocês moram, qual é o perfil desse público que é atendido pela EJA? Será que na cidade de vocês o público atendido são jovens e adultos ou são pessoas mais velhas, né, senhoras que já têm os filhos maiores e voltam, né, por um desejo pessoal ou também por inserção no mercado de trabalho ou para acessar níveis mais superiores do ensino, por exemplo, tem o sonho de fazer o ensino superior. Eu já falei, né, que a idade mínima é de 15 e 18 e a idade mínima para a realização dos exames supletivos e exames especiais também segue 15 anos e 18 completos até a data da realização da primeira prova. E os cursos presenciais de EJA poderão ser oferecidos nas escolas estaduais para atendimento à demanda efetivamente comprovada após a aprovação da Secretaria. E essas salas da EJA elas terão a seguinte organização. Curso presencial nos anos finais do ensino fundamental com duração de 2 anos letivos, organizados em 4 períodos semestrais. Cursos presenciais do ensino médio com duração de 1 ano e meio, organizados em 3 módulos semestrais. Isso é uma parte da legislação do Estado de Minas Gerais. E essa nova organização dos cursos presenciais da EJA será implantada gradativamente a partir do ano de 2013. Nós estamos em 2019, então vocês que estão se formando como professores de química, física, matemática, vocês poderão lecionar nas turmas da EJA do ensino médio. Né, ou mesmo de ciências no ensino fundamental, ou matemática no ensino fundamental. Então, aqui a gente percebe que tem um encurtamento do tempo para a integralização do curso. Ou seja, a EJA ela é uma modalidade que acelera o processo educativo. E também é questionável, né, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, não. Aqui a gente tem também o SESEC, e os postos de educação continuada, que é o PECU, que oferecem cursos com momentos presenciais e não presenciais de educação de jovens e adultos. Anos finais do ensino fundamental e ensino médio e educação profissional. Porque a educação profissional ela também pode ser ofertada na modalidade da educação de jovens e adultos. Eu vou te falar sobre a educação de jovens e adultos. Se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar e no final dessa aula eu respondo a essas dúvidas. Então, a gente tem uma outra modalidade de educação inclusiva, né, que é essa que nós estamos
fazendo parte neste momento, que é a educação à distância. Então, a educação à distância é uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e de aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. A educação à distância, ela começa, né, no Brasil na década de 30, quando se ofertava a educação por meio da rádio, né, do rádio, que para chegar a diversos lugares, e também ela era ofertada com módulos escritos que eram enviados pelo correio para os estudantes das diferentes partes do Brasil, e ela era muito relacionada com a formação profissional. Então, tinha cursos técnicos de corte e costura, cursos técnicos de concerto de rádio, de televisão, que eram feitos por meio dessas modalidades, né? Por meio do papel mesmo. Mandava um fascículo, a pessoa fazia o fascículo e fazia a prova, mandava, enviava pelo correio, era corrigido. Se a pessoa atingiu uma média para a aprendizagem, ele era enviado para ela o segundo folheto, o segundo módulo. Se ela não tivesse conseguido uma média, tinha uma outra atividade para que ela recuperasse. Ela refazia e enviava novamente até poder ser aprovada para o próximo módulo. Com a evolução, né, das tecnologias, a educação à distância ela passa a usar a televisão, ela também utiliza a internet, né, as novas tecnologias de comunicação e interação, para superar essa distância entre o professor e o aluno. Então, a aula é mediada pela tecnologia ou pelos meios tecnológicos diversos. A educação à distância ela é importante porque ela possibilita o processo de universalização e democratização do ensino, especialmente no Brasil, onde os déficits educativos e as dificuldades regionais elas são elevadas, as desigualdades regionais são elevadas. E a educação à distância ela ganha importância se realizada com qualidade, por isso o governo determina critérios de qualidade para a educação à distância. O governo, primeira coisa, a educação à distância é importante porque as diferenças regionais, às vezes, elas impedem que as pessoas frequentem presencialmente a escola, como é o nosso caso. Nós temos 17 polos e em muitos lugares, né, em muitos polos, a gente não tem a presença física de toda a estrutura de uma universidade. A gente tem os polos que vai fazer uma mediação entre o estudante e a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Então, é uma forma de que dá acesso, né, dá uma escolarização em nível superior para pessoas que, devido à distância das universidades, elas teriam dificuldade de frequentar presencialmente esses cursos. Então, nesse sentido, ela vai ser uma modalidade inclusiva. Agora, é muito importante, né, que o governo determine os critérios de qualidade da educação à distância para que o aluno ele tenha uma educação, ele tenha uma formação, ele tenha um diploma, um certificado que, de fato, possibilite a inserção nos campos de trabalho. Porque o que a gente vê em algumas situações de universidades pouco qualificadas ou faculdades pouco qualificadas que utilizam a educação à distância
facilitam o processo educativo, mas elas não fornecem uma educação de qualidade. E aí a pessoa tem um certificado, mas ela não tem desenvolvido algumas competências profissionais que habilitem passar no concurso público ou efetivamente ser professor de determinadas escolas. Então, quando a educação à distância ela não é feita com qualidade, esse sujeito ele permanece excluído dos postos de trabalho. Né? Então, vamos imaginar que uma professora de matemática, que ela faça um curso de pouca exigência e que ela não saiba os conteúdos básicos da matemática e nem as metodologias para promover uma educação competente e eficiente das crianças, jovens e adultos, provavelmente ela vai ser excluída do mercado de trabalho. Então, nesse sentido, é de suma importância a garantia de critérios que forneçam, dê competência a esse profissional que faz curso à distância. Muitos alunos falam que a educação à distância é mais difícil do que a educação presencial, porque pela internet, pelo Moodle, a gente tem todos os registros do aluno. E também nós temos as avaliações presenciais, que ela tem um percentual muito alto, que é definido pelo governo como critério de qualidade. O que também a interação entre professor e aluno pode ser dificultada pela distância. Mas também nós temos excelentes profissionais, excelentes cursos de educação, de graduação, como uma referência nosso trabalho aqui na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Os cursos oferecidos são de qualidade e a instituição prima por seguir todos os critérios de qualidade para a educação à distância definidos pelo Ministério de Educação e Cultura. Então, fiquem tranquilos, porque o nosso curso é de excelente qualidade. A educação à distância ela pode ser oferecida na educação básica para o ensino fundamental e médio somente para fins de complementação às situações emergenciais. Ou seja, uma criança, até então, na nossa legislação brasileira, ela não pode fazer educação básica à distância. Nem um jovem, em idade adequada, ele pode substituir o ensino presencial pela distância. Isso é negado pela nossa atual resolução, apesar de que o novo governo está propondo algumas mudanças. A educação de jovens e adultos pode ser oferecida de forma à distância. A gente tem vários trabalhos que já fazem isso, utilizando a tecnologia, a internet ou a televisão para fazer a educação de jovens e adultos. A educação especial também pode utilizar da educação à distância, porque tem programas, tem softwares que vão facilitar a aprendizagem do aluno surdo, do aluno cego, do aluno deficiente motor. Então, ela é um recurso que vai beneficiar a aprendizagem desses sujeitos. A educação profissional para cursos e programas técnicos e tecnológicos de nível superior. Então, a gente tem vários cursos técnicos oferecidos por algumas agências para formar para o mercado de trabalho. E nós temos também a educação superior, agora está aprovado pelo Ministério de Educação, não somente a graduação, mas a gente tem mestrados e doutorados que podem ser feitos à distância, pela educação à distância. Então, agora vamos mudar para uma outra modalidade de educação, que é a educação especial. E aí, como que a gente define educação especial? Então, a primeira coisa que eu queria falar é que a gente tem a educação inclusiva, e a educação inclusiva ela não é igual à educação especial.
A educação inclusiva se refere a toda a diversidade de sujeitos que frequentam a instituição escolar. E a educação especial, ela tem um público definido. Quem é o público da educação especial? Então, são os alunos com deficiência, são os alunos com transtornos globais do desenvolvimento e são os alunos com altas habilidades ou superdotação. Quem são esses sujeitos? Então, vamos pensar. Deficiente é aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Então, o aluno cego, o aluno surdo, o aluno que tem uma deficiência física, seja ela qual for, ele é denominado como aluno deficiente. O aluno com transtornos globais de desenvolvimento são aqueles que apresentam quadro de alteração do desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento das relações sociais ou na comunicação, ou ainda estereotipias motoras, incluindo nessa definição aqueles que têm autismo, psicose. Então, são transtornos do desenvolvimento desses sujeitos que vai exigir uma atenção educativa especial. Então, quando a gente fala do espectro autista, nós temos uma série de diferenciações dos sujeitos em relação à comunicação. Tem autista que eles não têm dificuldade com a linguagem, mas eles têm dificuldades de assimilar a comunicação, se eles compreendem muito literalmente o que é dito, eles têm uma dificuldade no filtro social, nas relações sociais, de compreender determinadas normas. Então, eles têm muita dificuldade com barulho na sala de aula. Então, o professor tem que conhecer características dessas diferentes transtornos do desenvolvimento para que ele possa planejar suas aulas de forma a incluir esse sujeito. Também a gente tem alunos que têm alterações de humor, você tem crianças com transtorno bipolar, então ele altera da euforia para depressão, né? Tem dificuldades na relação com as pessoas e consigo. E muitas vezes esse aluno ele é visto pelo professor como um aluno difícil, como um aluno que às vezes fica agressivo na sala de aula. Então, é importante que a escola conheça esses sujeitos, né? Para que ela, e a escola, e o professor, e todos os seus profissionais, tenham estratégias específicas para tratar essas deficiências e esses transtornos globais do desenvolvimento. E um outro grupo são os alunos com altas habilidades de superdotação, aqueles que apresentam potencial elevado e grande envolvimento com áreas do conhecimento isoladas ou combinadas, envolvendo capacidades intelectuais, de liderança, psicomotoras, artísticas e de criatividade. E às vezes esses sujeitos com altas habilidades, eles também têm dificuldade na interação, porque eles às vezes pensam de forma mais rápida, eles aprendem mais rapidamente do que os outros alunos, e eles podem provocar até dificuldades disciplinares na sala de aula. Tem alunos também que eles têm habilidades artísticas e habilidades para dança, canto, e muitas vezes a escola desconhece. Então, a gente deveria. Então, é importante, né, que se tenha conhecimento desses sujeitos e conhecimento desse público, né, do professor de qualquer especialidade, para que ele também pense estratégias, né, de lidar com esses sujeitos de forma mais inclusiva. E a gente tem no Brasil, eles falam, né, no nosso texto, uma política nacional da educação inclusiva. Essa política ela é mais recente, né? Todas essas práticas inclusivas elas têm no âmbito da educação um grande desenvolvimento,
elaboração de políticas, uma consideração depois da Constituição de 1988 e também da Lei de Diretrizes e Bases de 96, que reconhece essas modalidades e começa a estabelecer políticas para o atendimento desse público. Então, políticas, como eu disse antes, são escolhas de determinados governos e ações governamentais para a inclusão desses sujeitos. Então, na Política Nacional de Educação Inclusiva, a gente tem uma indicação do atendimento educacional especializado, que é falado, né, na escola, nos meios educacionais, como AEE, que é parte integrante do processo educacional, cuja oferta deve ser na rede regular. Então, né, não sei se vocês já fizeram os estágios, se vocês já atuam nas escolas das cidades que vocês residem, e se vocês já viram dentro dessas escolas as salas de atendimento educacional especializado. E, normalmente elas são equipadas com recursos tecnológicos específicos para atender a essas diferenças e aos deficientes, né, ao público da educação especial. Na política também ela fala da obrigatoriedade de matrícula do deficiente na rede regular, porque antes dessa política, esses alunos eram matriculados, não eram bem-vindos na rede regular, eles eram matriculados nas APAES, ou então nos centros de atendimento aos surdos, ou nos institutos de cegos que existiam no Brasil desde a época do IDEM. Então, o atendimento educacional especializado, ele tem uma função complementar, que seria de complementar a educação oferecida nas escolas e nas salas de aula do ensino regular. Ou seja, quando eu tenho um aluno com autismo, ele precisa estar dentro da sala de aula do ensino regular, convivendo com os outros sujeitos e tendo um atendimento especial pela professora, com situações pedagógicas específicas para ele, e também participando da convivência com todos os sujeitos daquela sala de aula. Mas também, então, a função do atendimento, né, daquela sala de aula, do atendimento especializado na escola, ele visa completar esse momento deste aluno na sala de aula do ensino regular. Ou seja, além de frequentar essa sala de aula do ensino regular, ele também vai ter um atendimento numa sala específica, com um profissional específico para lidar com as dificuldades, as necessidades educativas especiais desse sujeito. Muitas escolas, né, a gente tem na rede estadual muitas escolas que têm o atendimento educacional especializado e também tem profissionais que se especializaram nesse atendimento. Eu gostaria de saber como acontece no município de vocês. Porque é uma coisa nova, é um desafio para os professores, é um desafio para os professores, é um desafio para os próprios sujeitos e para os seus familiares. Então, como que a gente caminhou, né? Se essa inclusão, de fato, ela conseguiu oferecer uma aprendizagem para esse sujeito. Bom, a próxima modalidade que a gente vai falar é da educação escolar indígena, que é uma modalidade de educação inclusiva. Por que a educação indígena é uma modalidade de educação inclusiva? Porque ela faz parte da luta dos povos indígenas pela garantia e proteção territorial e pelo reconhecimento da diversidade sociocultural relacionados à construção da cidadania indígena no país. Ou seja, os índios, a comunidade indígena, ela tem direito a uma educação de qualidade. E ela tem direito também de manter a sua cultura e a sua língua.
como conciliar uma educação indígena de qualidade se esses sujeitos eles eram invisíveis nas políticas públicas anteriores? Eles não eram reconhecidos. Então, nós temos um movimento grande, né, no país de conceder uma educação digna, construir mais do que conceder, construir uma educação digna para os povos indígenas, desculpem, e que essa educação ela valorize a cultura indígena, ela valoriza as formas de pensar indígena que não são a nossa, que ela seja bilíngue ou multilíngue, ou seja, a educação indígena, né, o material didático da educação indígena, ela tem por exemplo, textos na língua da tribo e também ela tem textos em português. Então, eles têm uma educação em duas línguas. E o texto, né, os pesquisadores que trabalham com a educação indígena, eles fazem muita pesquisa sobre as tradições, sobre as histórias, né, que são contadas pelos mais velhos às crianças indígenas. E essa tradição do povo indígena ela é registrada nas histórias, né, nos livros didáticos, escrita na língua deles, né, na língua original da comunidade e também traduzidos para o português. Por quê? Porque para reivindicar seus direitos, para negociar frente aos órgãos públicos, diante de tantas diversidades que a gente vê, né, no nosso país em relação aos povos indígenas, inclusive mortes, conflitos, para eles se defenderem seus territórios, seus direitos, eles têm que saber a língua portuguesa, porque os governantes não sabem a língua original deles. Então, é uma defesa do direito desses povos, né? E a língua, a educação escolar indígena, ela está organizada com base em territórios étnico-educacionais que procuram respeitar a autonomia e identidade desses povos, visando a valorização e a manutenção da identidade étnica, das línguas maternas e das práticas socioculturais. Poderia falar algumas situações que a gente tem a pedagogia escolar indígena. E essa pedagogia, ela forma o professor indígena para atuar dentro das aldeias. Por quê? Porque esse professor, ele vai ter uma formação, né, um nível de formação superior, de graduação, mas ele tem toda uma convivência, um respeito à cultura daquela população, daquele povo que é seu. Então, por isso, os povos indígenas eles reivindicam que os seus professores sejam índios. E foi um ganho que eles tiveram diante das suas. Outro povo, né, que também foi excluído do nosso processo educacional são os povos dos quilombolas. Quem são? O que quer dizer educação de quilombo? É a educação dos remanescentes dos quilombos, mesmo no período da escravidão. Então, eles são grupos étnico-raciais com trajetória histórica próprias, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida no Brasil. Essa que é a definição dos povos quilombolas. A gente tem, atualmente, as diretrizes nacionais dos povos quilombolas, né? Diretrizes nacionais da educação quilombola, que também respeitam os direitos e as tradições desse povo, mas que faz um movimento de valorização e de inclusão
desses povos. A inclusão também pela mesma situação. É inclusão educacional, né, de acesso a esses bens educacionais, com respeito à cultura, então, respeitando as práticas culturais dessas comunidades, e também propiciando uma inserção no mercado de trabalho ou uma criação de economias solidárias no território deles para que eles tenham melhor qualidade de vida. Então, o que se deseja é uma justiça social, que se tenha uma melhor qualidade de vida, independente dos territórios que essas pessoas residem. E nós temos também, definido na legislação, as comunidades negras tradicionais, que englobam os próprios quilombos, mas também abrangem os terreiros de matriz africana, as comunidades negras rurais, que não detêm um modo de vida próprio de comunidades quilombolas. Né? Que os quilombos eles têm características diferenciadas. A gente tem uma legislação para que alguns territórios sejam reconhecidos como quilombos, e tem também comunidades negras que não têm essa característica tão própria do quilombo, mas que eles têm direito a uma educação diferenciada. Também como uma dívida do país a toda uma vivência segregacionista, né, de desconsideração, de negação dessas culturas no nosso território. Bom, mais uma modalidade de educação inclusiva é a educação social. A educação social, ela encontra suas raízes na pedagogia social. E o que é a pedagogia social? É uma prática educativa que opera sobre o que o social define como problema. Ou seja, trabalha em territórios de fronteira entre o que as lógicas econômicas e sociais vão definindo em termos de inclusão e exclusão social, com o fim de paliar ou, em seu caso, transformar os efeitos da segregação dos sujeitos. A educação social atende à produção de efeitos de inclusão cultural, social e econômica, ao dotar os sujeitos de recursos para resolver os desafios do momento histórico. A educação, a pedagogia social, ela trabalha, então, com sujeitos excluídos do processo econômico, do processo dos bens culturais. Um exemplo da pedagogia social é a pedagogia social de rua, que trabalha com os moradores de rua, de forma educacional, de inclusão. Tem pedagogos que trabalham com esses sujeitos nas ruas para alfabetizá-los, para ter acesso à leitura, porque vai fazer toda a diferença no trabalho. A gente tem relatos de catadores de papel em São Paulo, no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que eles têm pedagogos que fazem trabalhos específicos de alfabetização, de educação, para a qualidade de vida. E os catadores de papel, eles relatam que melhorou muito a qualidade deles até na separação dos materiais que eles catam para reciclagem e também na negociação com as pessoas que compram deles, até na organização de ações que permitem que eles se unam e tenham trabalhos mais reconhecidos socialmente, tenham ganhos financeiros, né? O que se pretende é que tenha um resgate também da dignidade humana. Então, que eles se reconheçam, né, se valorizem como pessoas e
desenvolvam cuidados com a saúde, né, com a alimentação, com a moradia, né, moradores de rua, moradores de viadutos. Como que seria a garantia de direitos básicos para esses sujeitos? Além dos moradores de rua, dos catadores, a gente tem também as crianças e os adolescentes que moram em abrigos, que moram em casas sem lar, aqueles adolescentes, aquelas crianças que foram afastadas da convivência familiar por sofrerem maus tratos, por não terem seus direitos mínimos respeitados pelos seus pais. Nessas casas de assistência, né, nessas comunidades, é feito um trabalho educativo com esses sujeitos. E esse trabalho é denominado como educação social. E a educação social é uma educação inclusiva. Por quê? Porque está resgatando os sujeitos e ele tem a intenção de promover a dignidade humana, né, o direito das crianças ao lazer, à convivência, às atividades artísticas, né? Eu tive a oportunidade de conversar com um conselheiro que trabalha numa casa de assistência, né, às crianças, que é um abrigo, e ele me disse que na cidade tinha 9 crianças que estavam afastadas, né, em um dos abrigos da cidade, e que o problema que eles viam, um dos problemas era que nos finais de semana eles não tinham atividade para ser realizada. Então, que eles queriam o apoio da instituição, né, que no caso era curso de pedagogia, que fizesse um projeto que as alunas do curso de pedagogia pudessem ir até a instituição nos finais de semana, né, no sábado ou no domingo, que isso contasse como estágio, como formação delas, como horas de formação, para promover jogos, atividade de lazer, contação de histórias, que fizesse essas crianças propiciasse a essas crianças momentos de lazer, de alegria, de descontração e de aprendizagem, porque elas aprendem com os jogos, elas aprendem com as histórias que se contam. Então, a educação social, ela é uma educação que vai propiciar também momentos de alegria, né, no tempo presente, porque eu estou falando muito em relação à inserção no mercado de trabalho, a esse direito da convivência na sociedade, de uma vida mais digna, mas a gente pensa esses sujeitos também como sujeitos no momento presente. Então, essa criança de 7 anos, de 6 anos, de 9 anos, de 11 anos, que está morando num abrigo, que está afastada da convivência familiar, ela tem direito a momentos de lazer, de cultura e por vezes, esse contato com atividades de canto, de trocar algum instrumento musical, de contação de história, isso pode fazer uma diferença fundamental no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento sadio, desenvolvimento mental sadio e na sua felicidade. É simples assim. E outra forma de educação inclusiva são as escolas familiares e comunitárias do campo. Eu imagino que nas cidades que vocês residem, tenham escolas familiares ou próximas, ou vocês conhecem, né? As escolas do campo, ou são até oriundos, né? São ex-alunos de alguma dessas escolas. Então, a identidade das escolas do campo é construída pela associação dos meios de vida socioprofissional dos alunos ao conhecimento escolar, propiciando uma unidade de tempo formativo por meio de disciplinas do ensino fundamental e médio
que se ancoram na temporalidade dos saberes do campo e de seus estudantes. A educação do campo, ela vai valorizar, assim como a educação indígena, como a educação quilombola, o meio, o contexto de vida e as questões sociais enfrentadas pelos sujeitos. A gente tem, então, toda uma discussão sobre propiciar uma formação que melhore a qualidade de vida desses sujeitos do campo. E que ela melhore a qualidade de vida, mas ela também propicia uma formação coletiva, dessa identidade coletiva desses sujeitos. Então, nas escolas do campo, geralmente a gente tem uma discussão dos movimentos sociais do campo, das lutas dos campesinos, para que esses sujeitos eles se identifiquem, que eles tenham uma identidade coletiva. Eu sou um sujeito do campo. Eu tenho tais características culturais por estar inserido nessa comunidade. Assim como os quilombolas, assim como os indígenas também têm. Assim como os jovens urbanos, assim como as crianças que vivem nos grandes centros. Então, a gente tem várias identidades coletivas. Mas também ela vai trabalhar com as identidades individuais. Então, eu tive a oportunidade de conversar com um professor de uma escola de alternância e ele estava relatando que os alunos reivindicaram, nos tempos da comunidade, nos tempos da escola, eles reivindicaram a discussão tanto das questões sociais, para eles compreenderem as questões coletivas dos sujeitos campesinos, mas também problemas subjetivos, por exemplo, de violência doméstica, de alcoolismo, de uso de drogadição, de questões relativas a namoro, a questões de gênero. Então, a gente tem uma ideia de que a educação ela tem que se aproximar mais dos sujeitos e de suas questões. Então, essa é uma intenção. Quando você aproxima dos sujeitos, se aproxima da vida deles, das questões que eles enfrentam, esse educador está propiciando uma inclusão, um reconhecimento desses sujeitos. Então, a pedagogia recomendada para a educação no campo é a pedagogia da alternância. O aluno alterna o seu tempo de escolarização, ele fica uma parte do tempo na escola, com aulas em regime de internato, se for o caso, e outra parte com a sua família, acompanhando-a nos períodos de plantio ou colheita e procura praticar ou aplicar os conhecimentos adquiridos no tempo da escola. Nós temos aqui na Universidade Federal do Estado de Jequitinhonha, a licenciatura do campo, que ela trabalha com esses sujeitos, no período de alternância, que ela acontece os tempos aqui na universidade, nos períodos de férias, e o tempo comunidade, ele tem também uma assessoria dos professores, nos projetos, nas intervenções desses sujeitos nas suas comunidades. E na conscientização e na luta dos sujeitos do campo, o que proporciona a inclusão dos mesmos, ou fortalece esses sujeitos nas suas lutas, o que é muito importante. Aguarda um pouquinho que eu vou passar aqui para nosso último slide. O último slide é a educação nas prisões, que foram sujeitos esquecidos durante muito tempo.
Atualmente nós temos muitos jovens em situação de privação de liberdade. Esses jovens que são presos, né, por furto, roubo ou outras formas, né, de criminalidade, muitos deles não têm escolaridade nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. Tem uma relação entre essa inserção, entre a criminalidade e a pouca escolaridade. Tem alguns estudos que fazem essas relações. Então, a educação nas prisões, ela também é denominada como educação prisional, educação carcerária ou educação nas prisões. E ela foi regulamentada pela resolução do Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, pela Câmara de Educação Básica, que é o CEB, número 2 de 2010, que fixou as diretrizes nacionais para a oferta de educação de jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Então, a gente tem atualmente vários professores, vários educadores que atuam nas prisões na educação dos jovens e adultos. E tem também toda uma legislação que os jovens que frequentam as escolas, eles têm uma redução da pena, né, do período de cárcere. É muito importante que o Estado se preocupe em educar nas prisões. Por quê? A gente teve alguns relatos de jovens que, quando eles têm uma educação e uma profissionalização nas prisões, quando eles saem, eles já podem ter uma inserção no mercado de trabalho. Muitas vezes essa inserção ela não se dá como empregado, ela se dá como autônomo, porque tem um preconceito de as empresas, os empregadores, eles contratarem ex-presidiários. A gente tem isso, né, no Brasil com muita frequência. E tem um medo das pessoas de aproximação desses sujeitos. Teve uma situação muito bem sucedida de educação nas prisões, né? De educação nas prisões de mulheres. Eu li um trabalho de dissertação e um TCC que a aluna ela fez o acompanhamento da educação nas prisões das mulheres, numa penitenciária de BH, tá, em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. E as presas, elas estudaram o ensino fundamental e o ensino médio na prisão. E elas foram aprovadas no vestibular. Eles pediram autorização para fazer vestibular, elas foram aprovadas no vestibular presencial e elas foram autorizadas a frequentar essa universidade. E eram, se não me engano, 4 ou 6 presas que iam todos os dias regularmente. Elas saíam da prisão, iam até a instituição educativa e elas frequentaram e formaram no ensino superior. E depois, assim, eu não tive, não sei falar o que aconteceu com elas, eu não acompanhei. Mas se a gente pensa que uma pessoa que está na prisão, elas acham um caminho de inserção, né, de ressocialização, de inserção na sociedade, por meio do ensino superior, a gente vê como que a educação inclusiva pode ser um fator de inclusão dessa pessoa com dignidade na sociedade. Então, eu termino, né, essa aula
com essa valorização da educação e da inclusão, né? O potencial da educação nesse processo de inclusão. Eu estou lecionando a disciplina, tudo que eu falei nessa aula eu acredito, né? Eu sou uma educadora que já trabalhei com algumas dessas modalidades de educação inclusiva, né? E estou atualmente trabalhando na educação à distância, que é outra modalidade de educação inclusiva, porque eu acredito no potencial da educação de transformar a vida dos sujeitos. E tenho experiências familiares também de pessoas que tiveram esse caminho da educação à distância, para elas superarem as suas dificuldades, as dificuldades de vida, né? E se formarem como professoras e inserirem na rede estadual como concursadas e ter uma vida de melhor qualidade, proporcionar essa vida para si própria, para os seus familiares, para os filhos, e também muda toda uma cultura familiar, porque tem acesso a novos bens. Então, Paulo Freire ele falava que a educação propicia a assunção dos sujeitos. Então, uma melhoria da sua própria visão, né, sobre o seu potencial e sobre as suas possibilidades de inserção na sociedade. Então, eu espero que essa disciplina ela nos dê condições, né, de discutir sobre a inclusão desses sujeitos e de esclarecer para vocês, como estudantes dos cursos de licenciatura em matemática, química, física, do potencial de vocês, como professores, de promover a inclusão desses sujeitos. Tá? Nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço a participação de vocês e coloco-me disponível para responder perguntas nos fóruns, né, ao longo da nossa disciplina. Sinta-se à vontade para fazer todas as perguntas, que eu terei prazer em responder. Muito obrigada, uma boa noite para todos.